Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo sobre o Flamengo, né? E Neto dá sua opinião aí sobre esse lance aí do Flamengo polêmico que surgiu o pênalti, né? E Neto defende o Flamengo e diz que foi pênalti sim. Vamos ver aí o que ele falou, né? E depois comentamos mais sobre o Flamengo aqui nesse canal. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Discussão. Não tem discussão no gol do Flamengo, gol do Gabigol. O jogador do Criciúma foi querer dar uma de gostoso, tire livre, direto, pênalti pro Flamengo. Pênalti pro Flamengo. Não tem nada a ver, não tem nada de arbitragem. Vocês precisam saber da regra, né? Antes era tiro indireto, hoje não, a regra é diferente. E quem disse isso foi Carlos Eugênio Simon. E aí é pra gente saber, porque ele é o melhor, diga-se de passagem. Ele e o Godoy. Então, certinho, marcou pênalti, bateu, fez o gol, ganhou o jogo e acabou. Flamengo 2-1, mas como o Tite não consegue fazer esse time jogar, não? Como o Tite é ruim de treinador, não? Meu Deus do céu. Gol legal. Então vamos falar do mais polêmico, que tá todo mundo falando que foi pênalti. Foi pênalti. Minha opinião é muito parecida com a do Mauro. Tá na regra, só que aí, claro que o torcedor rival vai querer falar que não foi, vai querer falar que é bizarro. Bizarro ele é. Só que na regra está, a bola tem que ser parada, o jogo tem que ser parado. Se essa bola que tivesse em campo, além da bola que estava ali sendo usada para a partida, ela impactasse no lance. Ela não impactou no lance até aquele momento, na minha opinião. Na do Mauro também, eu vou passar pro Vampeta, vou passar pro Bruno. Ela foi jogada, o Flamengo estava criando, né, a jogada de ataque. E quando o Arrascaeta, né, ele acha ali o Cebolinha, aí sim, aí a bola tá ali no caminho. Só que o Cebolinha poderia finalizar. E aí, até o jogador do Criciúma, ele assume. Ele fala, eu não sabia, eu queria chamar a atenção do árbitro que tinha uma bola em campo. E não é a regra, uma coisa que tá viralizando aí e é falso, é isso, é a antiga regra que o Mauro César tá falando. A antiga regra era, tem uma bola dentro do campo, para o jogo. Para. A regra atual é, se tem uma bola ou um animal em campo ou qualquer objeto dentro do campo, só para o jogo se impactar no lance. Essa é a regra. Então não adianta querer lutar contra a regra. Foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti pro Flamengo. Esse pênalti, na minha opinião, ele não tem discussão. Para mim, ele, assim como pro Mauro, não deveria parar o jogo. A única forma desse pênalti não ser marcado, que é um pênalti bizarro, sim. Nunca vi igual. Mas a única forma do pênalti não ser marcado é se ele parasse o jogo. Se ele achasse que aquela bola estava impactando no lance e ele não achou. E como disse o Mauro, ele não estava olhando para a bola. Ele não viu a bola entrando em campo. E o jogador do Criciúma, tá olhando para a bola do jogo, né? Ele muda a trajetória dele um pouco, ó. Olha aí, ó. Ele olha a outra bola, ele já corre para ela. Ele estava correndo pro Cebolinha. Ele viu que ele não ia chegar, ele corre para a bola que estava na frente dele. Então, na minha opinião, esse lance não tem o que se discutir. Pênalti, eu sei, clubista, vocês querem defender o Flamengo. Fala o que quiser. Aqui a gente tem opinião, aqui a gente vai falar o que a gente acha. O outro pênalti foi uma vergonha, que a gente vai mostrar já, mas vamos um por um. O pênalti no Arrascaeta foi uma vergonha. O Arrascaeta tenta um drible de letra, já entra caindo, e aí o árbitro marca o pênalti que o Pedro perdeu. Ali sim, aí é um erro escandaloso que o VAR errou em chamar. Porque ele não marcou. O VAR errou. O VAR errou em chamar o outro lance e aí ele foi na do VAR. Errou em ir na do VAR, tem que ter personalidade, porque não foi nada no Arrascaeta. Agora, velho Vamp, você tava falando que você nem tava que você nem sabia dessa regra. Gostei do seu cavanhaque. Tô achando um estilo, como eu gosto de ver meu amigo assim, um estilo novo, trazendo sua elegância. Agora, e aí, Vamp? O que você faria vendo o lance e vendo que o jogador, que é o Barreto, do Criciúma, tava indo pro Cebolinha, quando ele vê que ele não ia chegar, ele desvia pra bola. Ó, olha aí, ó. Tá olhando pro Cebolinha, daqui a pouco ele desvia. Vai pra bola e chuta a bola em cima
da bola que estava sendo usada pelo jogo. Boa tarde, Chico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Sinceramente, eu estava vendo o jogo, né? E quando aconteceu isso, eu achei que não era pênalti. Achei que não era pênalti, não. Eu digo, o que é que o cara fez? Quando o árbitro deu pênalti, eu digo, se deu pênalti aí, deve ter alguma coisa na regra que o cara não é maluco, né? E automaticamente eu falei com o Porcari, nosso amigo. O Porcari falou, pênalti indiscutível. Mandou essa. Pênalti indiscutível. Eu tava com uma galera, falei, os caras, tá um bando de galera. Acabei de falar aqui com um ex-árbitro, falou que é pênalti mesmo. Falei pra todo mundo, na hora todo mundo, tá ajudando o Flamengo, olha lá, não sei o quê, papapá. Aí falei pros caras, também uma galera jogar no rádio. Fábio, a única discussão desse lance, você acha que a bola que foi arremessada pelo torcedor, ela impactou no lance? Porque se você acha, deveria ter interrompido o jogo. Se não acha, que é o meu caso e o do Mauro, não, pênalti. A minha é pênalti. Você também achou pênalti, você também acha que a bola não impactou? Na hora, muita gente não sabe. Muita gente não sabia da regra, né? Sim. Até esse aqui mesmo que você fala, ex-atleta, eu não sabia. Eu achava que era a regra antiga. Eu achava, até ver a discussão, eu achava que tinha que parar o jogo imediatamente. Lembra um Corinthians e Palmeiras, que teve um pênalti jogar numa bola que foi o Ralf fez. Até um Corinthians e Palmeiras, arremessaram uma bola. Os gandula do Palmeiras eram treinados. Jogaram a bola, o juiz deixou e deu pênalti no Ralf, que o Jô fez. Foi até na final do Paulista. Essa bebida caseira... Elas que discutiram se confundiu qual a bola que estava em jogo. Alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas lembra que teve alguma coisa que o gandula arremessa a bola. Eu vou ler aqui, Bruno, antes de passar a palavra, a regra, tá? A regra, porque claro que vai ter gente que vai questionar. Inclusive, galera, a gente tá na TV também, Jovem Pan, quem tá na rádio, quem tá no YouTube, liga na TV Jovem Pan também, que a gente tá dando uma boa audiência, a gente conta com a sua audiência na TV Jovem Pan. E aí, lendo aqui a regra do jogo. Tiro livre direto. Um tiro livre direto será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações. E aí, claro, um jogador ou um torcedor arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto. Tiro livre direto, ou seja, se alguém também defendia, não, tem que ser tiro livre indireto de dentro da área. Fora da área, isso seria falta. Dentro da área, isso é pênalti. Não adianta, aí é querer discutir com a regra. E aí, tem uma outra parte aqui que o Kaique também me mandou, ou era só essa, Kaique? Ele também me mandou, que aqui, ó, é isso. Arremessar o objeto na direção da bola. Ele arremessou uma bola, tá aí, ó. Tá aí, é o trecho da regra. Então, se quiser brigar com os fatos, se quiser brigar com a regra, é aquilo, é o torcedor rival, claro, que vai querer falar, vai querer esbravejar. Flamengo foi beneficiado. Nesse lance, foi pênalti claríssimo, por enquanto, para todo mundo da mesa, Bruno Prado. Você acha que a bola impactou no lance? Não, acho que não. Acho que foi correta a decisão da arbitragem. E sempre eu sou a favor, assim, de dar continuidade ao jogo, não interromper. Eu não gosto dessa coisa de marcar um monte de falta, qualquer contato, qualquer coisa para, e com uma falta você demora horas para cobrar. Então, quanto mais você puder deixar o jogo dinâmico, deixar o jogo rolar, melhor. E nesse lance, o jogo estava rolando, Cebolinha cortou para finalizar e a bola estava ali ao lado, e o jogador, o Criciúma, que colocou essa bola no lance. Então, para mim, o lance foi correto. O árbitro, acho que ele não tem que ter nenhum protagonismo no jogo, ele tem que ser um total coadjuvante. Eu já falei aqui, claro que de uma maneira exagerada, né? Não é uma coisa que tem possibilidade de acontecer, que acho que deviam apitar mascarado, só com o olho de fora, para ninguém saber quem é e colocar qualquer nome. Hoje, pra não ter vaidade de árbitro também, né? Hoje, de árbitro que gosta de aparecer. Hoje quem apita é o João. Tem nem sobrenome. Hoje é o Pedro. E nem precisa chamar João, Pedro, qualquer nome. Aí o que é João um dia pode ser Pedro no outro, pode ser José, tanto faz. Qualquer um. O árbitro, ele tá lá só para garantir que a regra do jogo seja cumprida. Mais nada, só isso, né? Tem que ter alguém ali neutro para garantir que a regra do jogo seja cumprida. Não aparecer, ser protagonista, participar do jogo o tempo inteiro. Então, acho que foi o correto. Ele evitou interromper o jogo e depois o jogador do Criciúma chutou a bola na bola que estava em jogo. Então, o pênalti foi bem marcado. O outro lance, aí sim
a turma poderia falar que foi um absurdo. É o que eu falo, as pessoas querem criar o caso porque nesse lance saiu um gol. E aí é por isso, o Flamengo só fez o gol porque foi beneficiado. Palhaçada! O outro lance não foi pênalti. E é aí que eu desmascaro quem quer ficar falando de clubismo, pilhado clubista. O outro lance não foi pênalti. Esse aí pra mim é uma vergonha. Uma vergonha. E o árbitro não deu dentro de campo. Aí é o que eu falo, quem que tá no VAR, gente? Olha isso, ó. Ele tenta improvisar uma letra ali, cai sozinho. O Arrascaeta, ele já entra caindo. Dar um pênalti desse é ridículo, contanto que o árbitro não deu. Aí o VAR chama, o árbitro motiva o árbitro a marcar o pênalti, né? O árbitro que tá lá no VAR. O VAR motiva o árbitro a dar o pênalti e nesse lance não houve nada. Esse lance era pro torcedor rival, era pra diretoria do Criciúma, pros jogadores falarem, gente, esse lance é um absurdo. Se quer falar que o Flamengo foi beneficiado, foi nesse lance, Mauro. Nesse lance não houve nada. Nesse lance o Arrascaeta já entra na área caindo, já entra na área desequilibrado e me surpreende o árbitro ter marcado o pênalti. Porque esse árbitro, se não fosse esse pênalti, pra mim ele teria feito uma excelente arbitragem ontem. O Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, ele foi levado a errar, a partir, não tira a culpa dele, a responsabilidade dele, claro, mas a partir do convite ao monitor feito por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA Rio Grande do Norte, que era o cara do VAR. Não teve nada aí, não foi pênalti nada. A Arrascaeta já estava se jogando, o árbitro estava bem colocado, não viu nada. Mas quando os chamados do monitor, eles não têm coragem de sustentar a decisão deles de campo. E assim, repetindo o que já falamos aqui N vezes, o árbitro de vídeo só deve chamar o de campo no monitor, num lance de pênalti como esse, quando for uma coisa escandalosa, assim, que o cara, você cometeu um erro crasso, não dá para você não ver esse vídeo aqui. Não houve nada e você marcou um pênalti e tal. Aí foi o contrário. O cara conseguiu ver pênalti, não teve nada. E não teve maior impacto no jogo porque o Pedro desperdiçou a cobrança, o goleiro defendeu. Mas foi um momento patético esse aí. Patético. Ele deu o cartão ali pro jogador, pro Alano e tal, que reclamou com razão. Olha só, ele já tá caindo, já tá caindo. Já tá caindo antes. Começa a cair antes. Já tá caindo. É muito claro que ele se joga. E assim, quando o jogador já se joga abrindo o braço e tudo, né? Você percebe já o lance mais teatral. Erro terrível da arbitragem aí, marcou o pênalti. E isso aí acaba sendo ofuscado por um acerto. Engraçado, a rodada está sendo discutida em cima do lance do acerto e fica de lado o erro grave aí e o erro do jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouco também. Que foi um negócio que impactou diretamente no resultado do jogo. Parecido, no né? andamento Não vai do jogo. chamar quando não tem que chamar. Exato. Eles não conseguem ficar fora da brincadeira, né? Uma coisa que eu acho que tem que ser falada aqui, vou perguntar pro Mauro também, pro Vamp, pro Bruno, é o seguinte, o Flamengo tá jogando mal. O Flamengo tá jogando mal. E isso é preocupante. Por quê? Porque o Flamengo tem, a partir do dia 31 de julho, 31 desse mês, o Flamengo vai ter 2 jogos contra o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Bolívar, sendo um deles na altitude, pelas oitavas da Libertadores. Vai ter Botafogo pelo Brasileiro, Palmeiras pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Se o Flamengo, nesse calendário, estiver jogando futebol ridículo que ele jogou nos últimos 3 jogos, o Flamengo tá mal. O Flamengo tá sem criar. O Mauro chamou atenção. Um primeiro tempo em casa contra o Criciúma, em que você tem 2 finalizações e o Criciúma 8, é uma vergonha. E aí o que me incomoda, né, quero ouvir o Vamp também, o Bruno, o Mauro, é às vezes a frouxidão, eu vou falar frouxidão, da imprensa esportiva que entrevista treinador. Porque ontem eu acompanhei a coletiva imprensa inteira do Tite. Ninguém perguntou sobre o mau futebol do Flamengo. Ninguém fez a pergunta, Tite, você teve 10 dias para treinar esse time. Você reclamava do cansaço, você reclamava dos desfalques, o seu time está completo. Por que o Flamengo hoje não conseguiu se impor contra o fraco Criciúma? Pronto. Era só essa pergunta que eu queria que alguém fizesse. Tite, por que nos últimos 3 jogos jogando em casa, o Flamengo não conseguiu propor um jogo? O Flamengo não conseguiu jogar bem.
Isso é preocupante, Tite, para o calendário dificílimo que vocês vão ter? Gente, não é possível que quem fez as perguntas naquela coletiva de imprensa tinha faculdade de jornalismo ou entende alguma coisa de futebol. Porque era sempre as mesmas perguntas. Era a Tite e o Léo Ortiz, a Tite e o Gabigol. Foram 3 perguntas sobre o Gabigol. E tem outra também, o Tite não responde nada. Se tem uma coisa que me dá agonia é ver a coletiva do Tite. Pô, ele pode disfarçar, não falar sobre alguns assuntos. Ele não fala sobre nada. Você vê a entrevista do Tite e nada pro torcedor do Flamengo, é a mesma coisa. Porque ele não responde nada. O assunto Gabigol eu até entendo. Ele, né? Não vou falar do Gabigol. Tudo que perguntavam do Gabigol era a mesma resposta. E o repórter insistia, os repórteres. Ele falava, o Gabigol, tanto quanto o grupo... foi fundamental. O grupo é fundamental. Só que o Tite, ele não responde nada. Aí você pergunta do Léo Ortiz. Aí ele fala, eu omito coisas. Eu não minto, mas eu omito. Aí qualquer assunto. Agora, esse assunto ele não poderia fugir. Por que o Flamengo joga mal? Por que você teve 10 dias de preparação e o Flamengo não jogou nada? É uma imprensa, assim, que eu acho que quer bajular, que eu acho que quer ter entrada dentro de clube. Ninguém pergunta o que tem que ser perguntado. Mauro, Vamp, Bruno, por que esse time do Flamengo joga mal? Assim, eu acho que as coletivas, infelizmente, assim, tem uma coisa que eu estava reparando. Na sexta eu estava vendo a entrevista do Thiago Silva, né? Que vai reestrear hoje no Fluminense, aí deu uma longa entrevista. Até coloquei no Twitter, o desafio deveria ser o seguinte, faça sua pergunta em 20 segundos. Pouquíssimos vão conseguir. Tem um longo comentário, né? Outro dia aconteceu até foi Botafogo e Palmeiras. O repórter fez um comentário e fez uma pergunta. Aí o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, discordou do comentário e discordou com razão, porque o comentário não tinha nada a ver. Ele falava que o Palmeiras não criou chance no primeiro tempo, porque ele viu a estatística e não tinha uma finalização no alvo ou assim. Mas teve lances claros de gol do Palmeiras, boas chances no primeiro tempo, os dois times, né? O jogo inteiro, Palmeiras, Botafogo e Palmeiras. E acabou que, se eu não estou enganado, ele acabou nem respondendo a pergunta, porque o assunto mudou. Sabe, o cara não consegue chegar, por exemplo, fazer em 20 segundos. Tite, Flamengo... Teve 10 dias de preparação e não jogou Teve nada. 9 dias para se preparar entre o Fortaleza agora. Você recebeu 4 jogadores que estavam convocados e um que estava contundido, que é o Cebolinha. A atuação hoje foi muito ruim. Por quê? Pronto. Explique isso. Por que essa atuação? Onde você errou os jogadores errados? Em 20 segundos você consegue fazer essa pergunta. Mas os caras fazem um comentário, parabéns pela vitória, não sei o quê, bem-vindo, Thiago, pela volta, eu sempre fui seu admirador, blá, blá, blá. Isso não interessa, meu amigo. Você escreve isso, manda um bilhete pro cara, manda um zap pra ele, se tiver o telefone, fala pro cara no particular. Dá parabéns pro Tite quando ele entrar na sala, né? Sabe? Ô, Tite, parabéns. Todos dando parabéns. Sabe, não tem que dar parabéns. Coletivo não é para dar parabéns. Coletivo é um contato do profissional que está ali para dar entrevista e os profissionais estão ali para entrevistar. Ontem teve um outro episódio também que o técnico do Botafogo ficou indignado, saiu da coletiva porque um repórter saiu no meio. É outra questão também. Eu não sei, ele não entende nada pra ele falar isso. Eu não sei porque que o rapaz saiu no meio, mas é comum. Tem que fechar a matéria. O repórter de rádio, o cara tá ao vivo, ele entra e tem que fazer uma pergunta. Ele faz a pergunta e o cara fala assim, olha, vão chamar você para falar aí agora e tal, dar as notícias. O cara não pode ficar, o cara do rádio tem que falar alto no microfone, né? Ele não pode ficar ali, o repórter de rádio, cochichando. E nem falando alto, então ele sai para poder fazer o trabalho dele. O chefe dele tá mandando ele sair. Quer dizer, é uma falta de entendimento também, que se ofendeu. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, gente. Se o repórter chegar numa coletiva na Europa também e tiver que sair porque ele tá com pressa, ele vai embora. Tem que fechar a matéria também, Mauro. Quantas vezes eu saí do Maracanã, 00:30 para fechar a matéria, eu saía da Globo 3 da manhã. Eu já vi entrevista coletiva em estádios lá da Europa, assim, 3 perguntas pro técnico. E ia acabar. Por quê? Porque os demais que estavam presentes tinham a mesma pergunta a ser feita. E naquelas 3 perguntas se esgotou o assunto, tudo bem, boa noite, tchau, e às vezes é demorado. Então, assim, as coletivas são muito ruins porque a imprensa, em geral, todo respeito aos colegas, sem nenhum corporativismo, né? Pelo amor de Deus, as perguntas são péssimas, a abordagem é errada, e não tem um chefe para falar, cara, faz a pergunta direta, vai direto no ponto, já chega com a pergunta pronta. Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, vimos que a imprensa aí, né, falou um pouquinho mais uma vez aí sobre esse lance. No começo do vídeo aí, Neto deu sua opinião, né? Como ele sempre opina aí tudo sobre futebol. Dessa vez, ele foi a favor do Flamengo, né? Ele falou aí que o lance sim era para pênalti, né? Conforme a lei, né? A regra do futebol. Se algum objeto, né, atinge a bola, né, ali dentro da área, é pênalti. Então, a regra é clara,
bem administrada pelo juiz que aplicou o pênalti, né? Mas é isso, né? Depois, Pilhado, Mauro César e outros comentaristas aí, dá a sua opinião também sobre o lance, né? Também todos estão de acordo que foi pênalti, né? E o Flamengo tinha que bater o pênalti convertido por Gabigol. E assim a vitória do Flamengo. Outros aí não concordou com o pênalti de Arrascaeta, né? Que Pedro acabou perdendo o gol, né? Então uns acharam que não, outros acharam que sim, né? Eu particularmente acho que foi pênalti, né? Se tem o contato, é pênalti. Lance do que o Flamengo fez pênaltis assim, né? Por muito menos, né? Eles marcaram, né? Como o lance lá contra o Atlético Mineiro, né? Que o Flamengo, Alan, né? Foi tirar a bola, né? E acabou tocando no jogador, um lance ali acabou atingindo o jogador, caiu no chão e o juiz deu pênalti, né? Então cada lance é uma interpretação. Eu acredito que a interpretação aí foi bem feita aí pelo juiz. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.